Então agora nós vamos preparar a parte do CRUD do Hibernate. O que é? Vão ser a classe responsável, vai ser uma interface e uma implementação dessa interface responsável por utilizar o Hibernate útil para as operações do banco de dados. Tá? Então, sempre crie para esse tipo de rotina, um CRUD com Hibernate, com coisa assim, sempre crie uma interface, uma implementação. Tá? Porque isso facilita muito o nosso desenvolvimento, tá? Trabalhando com interfaces. Okay? Então a gente já tem o pacote já que nós queremos colocar a implementação, mas a gente tem que ter um pacote aqui para a interface. Tá? Sempre vá organizando bem a estrutura de pacotes, que isso facilita muito o desenvolvimento. Então eu vou criar aqui um pacote. O pacote eu decidi colocar aqui no br.com.framework.interface.crud. Cada ponto vai ser uma pasta dentro do projeto. Tá? Então criei ele aqui e vamos criar aqui uma interface. Temos aqui interface CRUD. Vou esperar o Eclipse carregar aqui pra gente. Tá? Primeira coisa a se fazer, estender o serializable. Tá? Isso em todo o projeto web, isso é um padrão do Java. Tá? A IDE até propõe isso pra gente. Tanto que se você não colocar manualmente, o Eclipse vai mostrar um alerta para você, tá? Para você implementar o serializable, ok? Então, beleza. Então, estendeu aqui o serializable. Primeira coisa a se fazer aqui, nós vamos trabalhar o quê? Com injeção de dependência do Spring, certo? Então, a gente já anota isso daqui com @componente do Spring. Como é uma classe que vai fazer transações no banco de dados, nós anotamos também com transaction, tá? Para o Spring saber o que essa classe está fazendo dentro do projeto. Tá? Algumas rotinas, vamos definir aqui algumas rotinas padrões, tá? Por exemplo, como salvar, persistir, atualizar, deletar, dar um merge e assim por diante. Tá? Então vamos começar aqui pelo nosso primeiro método. Colocar void save, vai ser o save, tá? Vai receber o quê? T, que é um objeto. Tá? Vai lançar a exceção para cima. Por que a exceção tem que ser lançada para cima? Para a gente poder tratar a exceção e jogar pro usuário, tá? Então aqui a gente tem que dizer para a nossa interface que ela vai receber o que é uma classe genérica. A gente usa T, por quê? O T. A gente coloca entre as chaves aqui de menor e maior, a gente coloca o T. Tá? O T é um padrão, porque a gente está dizendo que essa classe vai trabalhar com qualquer objeto. Então ele pode salvar cidade, pode salvar estado, pode salvar produto, pode salvar qualquer objeto. Tá? Então, é um método genérico que vai trabalhar com qualquer objeto. A parte do exception, por que eu tenho que lançar para cima? Tá? Quando a gente implementar isso daqui em alguma tela para a gente salvar, ele vai pedir para a gente colocar um try catch. Tá?
E dentro da tela, daí a gente pode definir qual a mensagem a gente quer dar para o usuário. Então, por isso que a gente tem que lançar para cima, para ele ir jogando para fora do nosso sistema, né? As exceções. Então, a gente tem que o salvar, tá? Vou colocar aqui, salvou os dados. Eu vou ter aqui também um persist. Um persist vai receber o que? É a mesma coisa. Um objeto. A exceção também sendo lançada para cima. Tá? Faz a mesma coisa, salva o objeto. Nós temos também aqui um outro método também do Hibernate. Vou fazer aqui void save or update. Então ele salva ou atualiza, tá? Também recebe aqui qualquer objeto. Vamos lançar a exceção para cima, tá? Esse aqui ele já faz alguma coisa diferente, né? Ele salva ou atualiza. Ok? Temos o outro aqui do Hibernate que a gente vai implementar. A gente está declarando primeiro as interfaces para depois a gente fazer a implementação. E dentro da implementação a gente vai chamar o Hibernate útil, tá? E chamar o método real do Hibernate. Update também vai receber aqui um objeto e vai lançar a exceção para cima, tá? Isso aqui realiza o update, atualização de dados, tá? Vou ter aqui o void delete. Toda a interface, os métodos são public, tá? Então a gente não precisa colocar public aqui, porque por default ele já é público. Vamos colocar aqui t objeto true except, né? Então realiza o delete de dados. Outro método também importante, nós temos o que? O merge. O merge ele salva e retorna, tá? Então ele vai o que? Ele vai salvar qualquer objeto e vai retornar qualquer objeto. Então, como é qualquer objeto, a gente não sabe qual que é, a interface reconhece por T. Então no Hibernate ou no JPA é o merge, tá? Então ele vai receber um objeto, ele vai salvar. Tá? Ele vai salvar e vai retornar o objeto. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que tem o código e o nome, aí é uma nova pessoa. Aí você setou apenas o nome da pessoa e passou para esse método do merge. Tá? Então, o que vai acontecer? O Hibernate vai pegar esse objeto, vai salvar no banco de dados e vai retornar ele com o nome salvo e com o código da chave primária do banco de dados. Vou colocar aqui que ele salva ou atualiza e retorna o objeto em estado persistente, tá? Outro método importante também para a gente fazer, carregar uma lista. Então a gente coloca aqui o java.list, né, interface list, e a gente vai carregar o quê? Não sabemos, então vai ser genérico, tá? Então nós colocamos aqui find list, tá? Então para essa parte aqui do find list a gente precisa saber qual que é a classe, tá? Mas não o objeto em si, mas sim a classe, tá? Então a gente precisa pegar aqui o
class do java.lang, passar o t e dar um nome para a variável aqui e também lançar a exception para cima, tá? Então, vou colocar aqui, carrega a lista de dados de determinada classe. Outro método aqui bem importante também é para a gente buscar um objeto, tá? Então, a gente vai tentar buscar aqui um objeto qualquer, tá? A gente pode fazer aqui de diferentes formas. A gente pode colocar um objeto dessa forma. Tem aqui o find by ID, busca por ID. A gente vai dizer qual que é a classe do objeto, né? Que vai ser a nossa entidade. E o código dele para buscar o banco de dados. Vamos lançar aqui a exceção para cima, que vai ser um long, tá? Outra forma seria, em vez de retornar object, a gente retorna o quê? O t, tá? Então, find id, a gente pode diferenciar aqui o nome, né? Por id, tá? Então tem que ter uma diferença aqui. Outro método importante também seria o da gente fazer um carregamento de dados, tá? Do que? De qualquer classe, só que passando o que? Uma carry dinâmica, né? Vou colocar aqui find list by carry dinâmica, tá? Então ele vai receber o que? Nossa carry, tá? Lançando a exceção para cima. Então a gente pode passar a nossa consulta SQL aqui, a nossa HQL do Hibernate, qualquer uma, né? A gente realiza a construção dela em código Java e passa para cá. E o Hibernate vai consultar para a gente, tá? Outro método também super importante é executar um update de carry dinâmica, tá? Execute então o que vai acontecer? Vamos receber a nossa carry aqui. Se acontecer algum erro, vai ser lançado para cima. O que acontece? A gente pode construir um update com o Hibernate e passar ele para executar, tá? Qualquer um que seja. Outro método importante também, execute update SQL dinâmica, tá? Ok. Tá? Então, o que acontece? Então, a gente pode passar aqui um HQL, né? Ó, executar o update com um HQL do Hibernate ou do JPA. E aqui a gente pode o quê? Executar o update com SQL puro. A gente também pode passar um SQL puro para o Hibernate, ele vai executar, tá? É o clear session, tá? Vou colocar aqui clear session. Que é o que? É fazer o Hibernate limpar a sessão dele. É muito útil em alguns casos, tá? Onde a gente tem muita coisa em cache e isso atrapalha as operações do banco de dados, tá? Mais uma também super importante é o chamado evict, tá? Que a gente vai receber aqui um objeto ou t, né? Tanto faz. Esse rapaz aqui, o evict,
ele retira um objeto da seção do Hibernate. Tá? Mas você tem um objeto que está em diferentes transações, ou então ele está na memória, e isso pode ocasionar alguns erros, alguns problemas de persistência. Tá? Então você retira esse objeto da seção do Hibernate para executar alguma operação no banco de dados e manter a consistência do mesmo. Tá? Outro também super importante é a gente ter um método que retorna aqui a seção para a gente dentro da interface. Tá? Como a gente vai utilizar isso daqui dentro dos nossos controllers do Spring, é importante a gente ter um método aqui também que retorna a nossa seção do Hibernate. Outro aqui bem importante também, a gente pode colocar aqui, pode ser T ou então pode ser um ponto de interrogação. A gente colocando ponto de interrogação aqui, a gente consegue fazer isso daqui, executar uma SQL dinâmica e retornar um conjunto de resultados para a gente. Tá? Vamos colocar aqui getList SQL dinâmica. Tá? Vou retornar aqui o SQL. Tá? A gente pode, em vez de passar um HQL, a gente pode passar o quê? Um SQL e o Hibernate retornar a lista de dados para a gente de qualquer objeto e a gente processar isso para o nosso sistema. Tá? Vamos ver aqui um outro método também importante que a gente vai utilizar. Nós teremos também uma função do Spring junto com o Hibernate. A gente vai usar a parte de JDBC do Spring, que é o quê? Existe o JDBC da API do Java, só que ela é um pouquinho complexa, chatinha de usar. Tá? Então o Spring ele tem uma parte que implementa o JDBC e abstrai com mais facilidade, e ele provê algumas classes para a gente trabalhar com o JDBC que facilitam muito. Além de ter performance, fica meio a meio ali. Parece um Hibernate, só que é com JDBC, só que com um pouquinho mais de performance e produtividade. Tá? Então nós vamos criar aqui o JDBC template. Tá? Cuidado aqui para não se confundir. Ó, tá vendo que tem classe igual? Só que uma é do Flyway e outra é do Spring. Então a gente tem que pegar o do Spring. Então são 3 classes para isso, tá, pessoal? Cada classe existe métodos diferentes. Então, se você declarar as 3 classes aqui na interface, você tem a maior quantidade de métodos para você usar na sua aplicação. Tá? Um outro é o Simple JDBC Template do Core do Spring Framework também. Temos também aqui a Simple JDBC Insert. Tá. Então essas 3 aqui para trabalhar com o JDBC do Spring. Tá? Um outro método também que é útil para a gente, tá? É a gente saber quantos registros tem em determinada tabela. Então, vou colocar aqui, ó, total registro. A gente pode passar aqui qual tabela que é. E a implementação nós vamos retornar apenas a quantidade de registros que tem na determinada tabela. Tá?
Vamos fazer aqui também um método, ó, o carry, tá? Um carry aqui do Hibernate. O que vai acontecer? Vai chegar o ponto do nosso sistema que a gente vai precisar montar umas consultas dinâmicas para a telinha de consulta de dados dos cadastros, tá? Então a gente consegue fazer alguma coisa genérica, a gente vai construir um método genérico, e eu já fiz uma análise da estrutura e a gente vai precisar de um método obter_carry, que é onde a gente vai fazer uma montagem dinâmica de SQL ou de carry para consultar os registros nossos no banco de dados, tá? E para finalizar essa parte aqui, vamos fazer mais um método que retorna uma lista genérica aqui de dados. Vamos dar um nome aqui para ele. O que vai acontecer? Ele vai receber uma carry. Vai receber aqui, ó, inicia no registro. Inicia no registro. E aqui é o que, ó? Máximo resultado. E vamos lançar aqui a exceção para cima também, tá? Isso daqui vai ser usado para a gente fazer um carregamento por demanda, tá? Nós vamos ter uma tabela onde a gente vai consultar os cadastros. Só que a gente não pode trazer todos os cadastros na tela, né? Se a nossa tela só mostra 10, não tem por que a gente carregar 1000 se a gente só está visualizando 10. Então isso daqui vai ser usado para a gente trabalhar essa parte de carregamento dinâmico, tá? Isso aqui a gente vai usar lá na frente, tá? Então, essa daqui é a parte da interface CRUD, tá? Criamos aqui a interface e na próxima aula nós vamos criar a implementação, tá? Nós vamos implementar essa interface aqui e vamos implementar cada método no Hibernate.